Minha diretoria, o Globoesporte.com, fez algo muito maneiro. E olha que pra eu elogiar a Globo, porra, foi maneiro pra caralho. Hein? Eles chamaram 99 treinadores, entre ex-treinadores e treinadores atuais, e pediram para fazer uma eleição muito parecida com a FIFA dos melhores jogadores do mundo. Vote nos seus 3 primeiros, seus 3 maiores treinadores da história do futebol brasileiro. E aí nós vamos pontuar, né? O primeiro ganha 3 pontos, o segundo ganha 2 pontos, o terceiro ganha 1 ponto, e a gente faz um rankingzinho lá no final para ver quem é, na opinião dos treinadores, o maior treinador, a maior referência deles, o maior técnico da história do futebol brasileiro. E, para surpresa de pouca gente, ganhou o Tele Santana, uma margem muito pequena do segundo colocado, que foi o Zagallo, para surpresa também de pouca gente, razoável. Eu acho que todos nós temos mais ou menos essa imagem. Em terceiro ficou o Filipão, também acho muito pouco discutível, né? Acho que os 3 primeiros nomes são altamente justos, né? Eu não vou entrar na questão da ordem, tá? Talvez o Felipão tenha conseguido algo internacionalmente que os outros não tenham conseguido, talvez o Tele Santana tenha zelado por um futebol mais espetacular e técnico do que os outros, e talvez o Zagallo tenha conseguido algo em seleção que nenhum dos outros também tenha conseguido nesse patamar. Então são cenários muito diferentes, mas os 3 com uma importância absurda, gigantesca, são sem nenhuma dúvida os 3 maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Então a eleição só comprova aquilo que qualquer pessoa do futebol, conversando 1 ou 2 dias com as pessoas do meio, vai ter essa sensação de que é o que realmente os caras acham que é a referência dos caras, é o grande nome, é o grande topo, e isso é muito pouco discutível. Talvez, como é uma questão de opinião, talvez você não goste, não concorde, tá? Mas é muito difícil você pegar esses 3 caras e colocar em outro lugar da lista que não seja entre os 3 primeiros. O quarto colocado é o Vanderlei Luxemburgo. E eu quero fazer aqui um breve... Como é que eu vou colocar? Eu quero botar um asterisco aqui pro Vanderlei. O Vanderlei, para mim, é o melhor treinador que o futebol brasileiro já teve. E aí você vai dizer, pô, mas calma aí, mas você não acabou de falar que... Peraí. Uma coisa é o que eles conquistaram, o que eles fizeram e tal. O treinador que conseguiu conciliar resultado com futebol muito bem jogado e que, principalmente, que revolucionou a profissão dele no Brasil, foi o Vanderlei. Então... eu acho que o treinador, o Vanderlei chegou na seleção brasileira no Real Madrid, no Santos, Corinthians, Flamengo, enfim, ele dirigiu os maiores times que era possível, né? Assim como o Felipão chegou no Chelsea, ele chegou no Real Madrid, que é muito bom que o Chelsea. O Vanderlei ele não conseguiu fazer na seleção, e isso torna um pouco menor, né, a carreira dele. O Vanderlei não ganhou uma Libertadores, por exemplo. Mas o que o Vanderlei fez pelo futebol brasileiro foi um puta de um tapa na profissão. Porque o treinador brasileiro, ele era um cara muito boleirão, ele era um cara que ganhava pouco, ele tinha um cara na comissão técnica que normalmente era um amigo dele, sabe, assim, era uma coisa muito amadora. Quando o Vanderlei meteu um terno e gravata, saiu do Bragantino, assumiu o Palmeiras, botou vídeo no intervalo do jogo, uma equipe de edição de vídeo, uma comissão técnica com 5, 6 profissionais das mais diversas áreas, com psicólogo, com não sei o que lá, o Vanderlei mudou completamente a profissão. E aquele cargo que se ganhava, vamos trazer para os dias de hoje, tá? Que se ganhava 60, 70 mil, foi para 500. Isso se deve ao Vanderlei. Quem mudou a profissão dessa forma, quem transformou isso, é o Vanderlei Luxemburgo. O cara que eu acho mais completo de tudo isso, por esses motivos, foi o Vanderlei. E evidentemente aqui nós estamos falando do auge de cada um, tá? Ninguém está julgando o Felipão do Atlético Paranaense, o Vanderlei hoje é candidato a alguma coisa na política, eu nem sei o que é, nem o Zagallo na casa dele, né? E o Tele Santana morto. Então, pelo amor de Deus, sejam razoáveis, né? No ponto alto. Eu acho que o Vanderlei tem uma importância para os treinadores. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Os 3 citados como primeiros colocados são os 3 maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Para os treinadores, para o cargo de treinador de futebol, o mais importante é o Vanderlei Luxemburgo. Porque ele conseguiu fazer algumas coisas que só ele conseguiu fazer, e especialmente valorizar a categoria e trazer um negócio que era desse tamanho aqui, que era um treinador e um auxiliar falando com os jogadores ali, distribuindo coletes, dando treinamento. Ele levou para um patamar, irmão, muito acima do que era. Como hoje também já existem outros treinadores no Brasil trocando razoavelmente de patamar para o que era da época do Vanderlei. Tem outros caras. Só que o Vanderlei, quando ele fez sozinho. Não tinham vários treinadores fazendo o que o Vanderlei estava fazendo. Era só ele. Então ele tem muito mérito nisso. Foi um momento que por muitos e muitos anos a imprensa brasileira discutiu que absurdo um treinador ganhar 400, 500 mil por mês. E esse era o patamar do Vanderlei.
Só que era um absurdo e todo mundo se estapeava pelo Vanderlei. Porque ele conseguia trazer um puta futebol com o título. E muito a gente sempre tem essa coisa de uma coisa ou outra, né? A gente sempre teve isso dentro do futebol. Tanto que, na minha opinião, de forma absurda, o quinto colocado na história do futebol brasileiro treinador foi eleito o Parreira, sem nenhum voto para ser o primeiro, mas com a soma de votos que ele teve ali de segundo e terceiro, ele se tornou o quinto da lista de melhores. Eu tenho o maior respeito pelo Parreira como pessoa, pelo profissional que ele é, pela carreira que ele tem, mas eu acho o Parreira um treinador muito fraco mesmo. Acho sabe aquele tipo de treinador que as conquistas que ele tem foram apesar dele e não por causa dele? Eu realmente acho isso do trabalho do Parreira, com todo respeito, mas assim, vi ele treinar o São Paulo, vi ele treinar a seleção brasileira mais de uma vez, sempre achei um horror o jeito que ele propunha o futebol. Nunca vi um trabalho do Parreira montar um grande time que não venha pós-Vanderlei Luxemburgo. Ele sempre pegou os times do Luxemburgo e aí ele conseguiu alguma coisinha. Mas fora isso, nunca vi, não me lembro de nenhum time do caralho assim, que a gente tenha visto o Parreira montar. A seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo através do maior jogador que ele não queria convocar, que ele não ia levar. É fácil agora também dizer, não, eu ia, tá. Desculpa, não ia. Até aquele momento ali, o último jogo da eliminatória, principal momento de classificar para a Copa, você não ia. Então, não tem nenhum motivo para acreditar que esse cara estaria. Não, então, ele ia para a Copa do Mundo sem o Romário, né? Se o Miller não se machuca e tal. Então, assim, no São Paulo, o Almir e o Valdir eram titulares e o Miller e o Aristizábal eram reservas dele. Eu realmente acho que o Parreira é um cara que tem, assim, uma estrela do caralho, mas eu não gosto do trabalho dele. Aí vem Enio Andrade, que é alguém que eu não pude acompanhar. O Tite já é o sétimo e se tudo der certo, no final do ano ele vai ganhar muitos votos e vai mudar de patamar. Rubens Minelli, que é uma lenda entre os treinadores, todos adoram ele, oitavo colocado. O Abelão, o Abel Braga em nono lugar, muito justo, merecido também. O Cláudio Coutinho em décimo. E para ficar aqui, para chegar nesses mais atuais, o Muricy tá em 14º, o Cuca tá em 16º já. O Cuca teve apenas 4 votos, mas tá em sexto. Paulo Autuori em 17º, com 2 votos. Quem mais? Evaristo de Macedo, a maioria de vocês deve ter acompanhado, 3 votos também, é o 19º. E aí fica com uma limitação de votos muito pequena. Então, o Antônio Lopes, por exemplo, ele é o 23º com 3 votos. Desculpa, com 2 votos. Quem mais nós temos aqui? Valdir Espinosa, professor Valdir, com 2 votos, é o 27º. Levir Coupe está em 32º. Sebastião Lazzaroni tem um voto. Quem votou no Lazzaroni? Não é possível. O filho dele é treinador, né? É isso. Dorival Júnior está em 35º com um voto. Cilinho. E o Jorge Jesus também está aqui entre os maiores treinadores da história do futebol. Não faz o menor sentido ter trabalhado quase um ano aqui, são os maiores da história. Joel Santana tem um voto em 3º lugar, é o 39º. E o Carlinhos é o 40º. São 40 treinadores ainda que foram listados. E eu achei bem interessante o resultado. Achei bem justo o resultado, sabe? E espero ter me feito entender sobre a importância do Vanderlei para a profissão e por que para mim ele foi muito fora de série, e que isso não quer dizer que ele seja melhor do que o Filipão, maior do que o Zagallo, melhor do que o Tele Santana, né? Mas eu achei muito legal, o Tele e o Zagallo são 2 nomes que você pode ali, você pode discutir horas num bar que você não vai sair com uma conclusão de 100%. O Zagallo por tudo que ele revolucionou o futebol na época dele, o Tele por tudo que ele acreditou. O Tele tem muito do Diniz, muito da história do Diniz, não estou proporcionalizando, tá? Estou só colocando como referência histórica, né? O Tele Santana durante muitos anos bancou um futebol bem jogado, que ele acreditava e todo mundo batia nele. Porra, Tele, teu time joga bonito, mas não ganha, você é pé frio, o Tele é pé frio, o Tele não ganha nada e tal, não sei o que. Diniz. E ele bancou. E manteve, e ficou. Aí lá no final da carreira dele no São Paulo, ele se consagra e vira um treinador que ele merecia. Ele se consagra lá no São Paulo quando ele, de fato os títulos aparecem, né? E eu acho que vai acontecer parecido com o Diniz. Não na mesma proporção, claro. Pode até ser que ele ganhe mais do que o Tele, não é isso, mas né, o Diniz é um cara que ele apanha e ele segue. Eu acredito nisso aqui, eu vou continuar fazendo. Eu acho que um dia esse cara vai ganhar a porra toda e todo mundo vai ter que falar, porra, esse cara tinha razão. Então, assim, porra, os 4 primeiros nomes, para mim, muito bem colocados pelos treinadores do Brasil. E gostei muito da eleição. Acho que o GE poderia, pelo alcance que tem, a possibilidade que tem de fazer isso, né? De falar com 100 pessoas e tal, alguma coisa. Eu sozinho né, não vou conseguir fazer. Podia fazer uma série de enquetes como essa. Porra, isso é muito maneiro.